Leitura e Desportos. Eu sou a Chayala Marques, vocês também podem me ver por aí como Laila Flower, é a mesma pessoa, devia ser pelo menos. E, bem, vamos falar as minhas leituras. Eu comecei o ano lendo este livro aqui, que é Uma Força Medonha, do C.S. Lewis. Você pode conhecer ele pelas Crônicas de Nárnia, mas C.S. Lewis tem uma grande e vasta literatura. Essa aqui é uma trilogia, né? Esse é o último livro de uma trilogia fantástica dele, que é uma trilogia que vai em outros planetas. Ele pega toda uma tendência de uma época de literatura em que se viajava e se fazia essa experimentação. E, olha, fantástico. Realmente livros densos, adultos, pesados, mas muito bons, reflexivos. Eu amo demais. Esse livro, eu não tenho o que dizer, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu ganhei ele de presente da Amanda Loureiro, no nosso amigo secreto da Combo, no final do ano passado. E é o meu autor favorito, o que eu posso dizer? Depois eu fui ler um livro, que é um livro que um amigo me mandou. Ah, eu esqueci de dizer. Esse livro aqui tem 556 páginas. Depois eu fui ler esse livro. Eu tenho uma característica que muitas pessoas acabam mandando livros que acabaram escrevendo, não estão editados ainda. E realmente são livros maravilhosos na maioria das vezes. Querendo ou não, eu conheço pessoas maravilhosas. E eu li o Guardiões do Equilíbrio, do Chris. Eu não vou falar muito desse livro. Esse livro ainda vai ser editado e vai ser lançado. Então vamos ver se isso vai se computar no resultado final deste clube de leitura. Foram 220 páginas maravilhosas, livro fantástico. Não vejo a hora do Chris lançar esse livro para todo mundo poder ler também. Depois, eu li um livro que talvez ninguém tenha visto aqui no clube de leitura. Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Ganhei de presente ele do Vinícius. Sim, Vinícius, que é a Vini, meu querido irmão. Ele botou até uma dedicatóriazinha bonitinha aqui. Olha só, que fofo. Eu não preciso falar muito desse livro, porque esse livro já foi bastante explorado aqui nesse clube de leitura. Mas posso dizer uma característica, e eu gosto muito de verificar a característica física do livro. Ele é impresso nessa Pollen Soft, que é esse tipo de papel maravilhoso de se ler na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, e a luz do sol. E se você é como eu, assim, que gosta de ir para uma praça e ler um livro, esse livro é fantástico para fazer isso. Ele não é grande, ele é fluido, ele é lindo. Neil Gaiman realmente consegue ter aquela característica incrível de pegar uma coisa que é uma coisa fantástica e totalmente real dentro dos nossos padrões e transformar isso dentro de um padrão interno nosso. A gente começa a aceitar o livro como uma coisa real, por mais absurdo que seja. Isso é impressionante na literatura do Neil Gaiman e por isso eu recomendo O Oceano no Fim do Caminho, recomendo Neil Gaiman, sempre! Depois, eu fui passar por um outro tipo de literatura, uma literatura clássica de... Ixi, esqueci de dizer o número de páginas de novo. Todo mundo já diz o número de páginas desse livro? Então vamos lá, 202 páginas. Passei para a literatura clássica, um livro maravilhoso chamado O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Essa edição ainda da Penguin, que é um clássico nessa tipo de literatura pocket. Não é tão pocket assim, mas é num formato que pra mim é perfeito, porque cabe numa bolsa, eu posso carregar onde eu quiser. Esse livro, uma amiga minha, Luciana, me mandou. Depois que ela leu, ela me mandou. Então, eu li e amei. Nós estamos aqui diante de um texto que é um dos mais clássicos da literatura, dessa época da era do jazz, que foi lá, né, nos anos 20. E o F. Scott Fitzgerald, ele é daquela turma do Ernest Hemingway, então ele tem uma literatura um pouco mais pesada e difícil, principalmente nesse caso, onde nós estamos aqui com um narrador chamado Nick Carraway, e é a memória dele do Gatsby que é colocada nesse livro. Então ele é um pouco idealizador, ele lembra de tudo com uma maneira um pouco sublime, ele expressa sentimento em cores, em sensações. Isso é lindo de ver nesse livro, porque ele é denso, ele é cheio de sentimentos. Ele é um livro que realmente
te faz entrar dentro do Nick e depois, no meu caso, me fez sentir falta do Nick. Pessoa incrível. Depois disso, número de páginas. Este livro tem, vamos lá, 241 páginas. Beleza? Fui para uma leitura fantástica de novo, uma leitura interessante, uma literatura densa, um autor brasileiro. Estou falando de Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto. Filhos do Fim do Mundo é um livro que se passa numa situação totalmente fantástica e bizarra, onde após uma certa noite, todas as crianças que nascem morrem automaticamente e as crianças menores de 1 ano morrem também. E plantas, animais e tudo, menores de 1 ano, morrem também. Estamos falando de uma situação de total caos. O que eu achei incrível que o Barreto fez foi que ele conseguiu realmente entrar dentro da ideia de uma sociedade em caos. E conseguiu reproduzir dentro do livro todas as possíveis situações e reações da sociedade diante de uma questão que ninguém imagina o que vai acontecer. Barreto foi impressionante, o fim é surpreendente, é polêmico, tem muita gente que não gosta, mas eu amei, eu achei que ficou ótimo. O livro em alguns momentos fica meio truncado e tudo mais, mas se tu consegue acompanhar o ritmo que o autor coloca nesse livro, sem dúvida você vai amar. Ele é um livro que ele tem uma fluidez diferente de simplesmente uma narrativa. Ele envolve a parte interna das pessoas, a parte de sentimentos, de como funciona a tua razão diante de uma coisa inexplicável. Mais uma vez, um livro em pólen soft maravilhoso, com essa textura maravilhosa para folhear. Essa folhinha aqui não é bem branquinha, então com a luz solar, vocês estão vendo aqui que eu estou usando a luz natural, então ela é bem gostosa, porque não é aquele tipo de página que quando tu tá lendo, reflete muito a luz de volta pra ti. E eu não sei vocês, mas isso me incomoda muito os olhos. E essa página Pollen Soft, não, esse é a Lux Cream, essa página. E a Pollen Soft também faz isso. Ela é muito gostosa para leitura. Eu gostei também dos acabamentos do livro. A editora Fantasy tá de parabéns. E Barreto tá de parabéns, que é um livro que eu amei. Vamos para, então, depois de Filhos do Fim do Mundo, eu li um livro que eu ganhei de presente também. Aliás, Filhos do Fim do Mundo Filhos do Fim do Mundo tem 284 páginas. Eu também ganhei ele de presente do Vinícius. E ele tem o autógrafo do Barretão. Depois de Filhos do Fim do Mundo, parti para uma leitura de um outro livro que eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga Paula e do meu amigo Marcelo. Vamos para os caos? Ok, vamos para o caos e vamos ler Divergente. Divergente, que é um dos best-sellers do ano. Rolou filme muito bom, muito bem produzido, com Shailene Woodley. E vamos ver o seguinte. Divergente é um daqueles livros que geralmente as pessoas pegam e rotulam como livro para adolescente. Colocam ele dentro do mesmo saco de Crepúsculo, por exemplo. Mas eu li Crepúsculo, gente, e Divergente é muito superior. Divergente é um livro muito requintado e refinado, e ele trata dessa questão de um futuro onde houve uma guerra, houve uma grande guerra, houve uma reconfiguração na sociedade, ele se passa numa Chicago do futuro. Ele trata de um mundo distópico e trata muito bem. É uma ótima leitura para jovens, adultos. Eu conheci recentemente uma menina de 12 anos que está lendo esse livro e ela amou. E eu que tenho 28 também amei. Então, é um livro bem abrangente. Divergente fala da personagem principal, que é a atriz que inicialmente chama-se Beatriz e depois passa a se chamar Tris. Ela é uma personagem principal forte, marcante, ela é a narradora e ela conta essa história de uma maneira incrível. E eu acho que o filme foi muito condizente com isso. Claro, né? Filme sempre acaba amenizando um pouco a situação,
porque ele é um livro forte, ele não é um livro simples, ele tem algumas cenas de violência, ele tem algumas cenas mais fortes, mas vale muito a pena ler. Muito bom ter um material desse de qualidade para os jovens e parabenizo a Rocco porque lançou este selo Jovens Leitores, que estimula essa gurizada a ler livros de qualidade. Ele fisicamente é um livro também bom de ler. A página é um pouco lisa, eu preferia que ela fosse um pouco mais porosa, que nem a do Filhos do Fim do Mundo. Mas o conteúdo do livro é maravilhoso. Olha, uma autora jovem como Verônica Roth conseguiu assim acrescentar dentro do mercado literário mais uma obra que vale muito a pena e entra bem dentro do clima do momento de literatura jovem. Depois disso, eu fui ler um livro digital. Eu já vi muita gente dizendo que não curte muito a literatura digital, assim, dentro de um iPad, de um tablet em geral, ou até dentro dos leitores. Mas eu curto. Vou lhe dizer que eu consigo apreciar isso muito bem. Então, vou mostrar pra vocês aqui o que eu li. Eu li... Consegue ver ali? Vocês? Coisas Frágeis, do Neil Gaiman. Ah, gente, eu esqueço sempre de dizer o número da página. Divergente tem 500 páginas. Né? Tem ainda mais uma de agradecimento aqui que não conta. E depois disso eu fui partir para a leitura, né, estilo EPUB, uma leitura digital de Coisas Frágeis do Neil Gaiman. Tem gente que não curte ler no iPad, eu curto ler no iPad, eu acho bem interessante esse tipo de leitura, esse tipo de acesso ao material. É diferente, obviamente eu prefiro o papel, a textura, como eu estava falando para vocês de tipo de textura de papel, tipo de se o papel é fosco, se o papel é liso, se o papel é... Eu gosto de tudo isso, gente. Mas a leitura digital tem todo o seu valor. Coisas Frágeis do Neil Gaiman, mais uma vez chegando no Neil Gaiman, o cara que consegue transformar o absurdo em plausível e o chato em, nossa, vou prestar atenção nisso agora. Vamos dizer que Coisas Frágeis, esse é o primeiro volume, ele é difícil, ele é denso, ele é pesado. Alguns dos contos do Neil Gaiman, porque esse é um livro de contos do Neil Gaiman. Alguns deles são bem pesados, mas ainda assim, ele te prende. Eu juro que eu tentei abandonar esse livro, mas ele me faz voltar. Então, não foi raras vezes que eu disse que o Neil era um desgraçado. Sim, porque eu não consegui largar esse livro, não consegui partir pra frente antes de terminar ele. Mas vale muito a pena. Coisas Frágeis nesse formato e ainda nesse tipo de leitura, né, nessa posição, tem 237 páginas. Depois disso, eu fui ler um livro também online, também de forma experimental, de um certo autor chamado Vinícius Schiavini. Ele escreveu um livro sobre o universo Combo. Se você acompanha os nossos audiodramas da Combo, então, ele pegou e está fazendo um livro que vai juntar todas essas histórias e vai colocá-las de uma maneira mais ordenada e cronológica. O nome desse livro é Universo Combo, o começo do todo. O livro tem 177 páginas. Recomendo muito, recomendo a leitura. Peçam para o Vinícius já procurar uma editora para publicar isso, porque ficou muito bom. Claro, o fato de eu ser uma das personagens não influencia no meu julgamento. Depois disso, fui para outro clássico da literatura. E nós estamos falando de Metamorfose, do Kafka. Li assim, pelo iPad. Metamorfose do Kafka é um livro muito denso, difícil, complicado, mas se você sabe ler ele da maneira certa, aceitando aquilo que o Kafka coloca de princípio, porque nós temos de lembrar que a história principal, o enredo principal, se trata de um rapaz que um belo dia acorda e se transforma num inseto gigante. E isso é realmente bem complicado pra gente quando a gente tá lendo, aceitar essa premissa. No momento em que a gente consegue aceitar essa premissa,
tudo parece que flui na leitura e tu acaba, de certa forma, torcendo para que o personagem consiga voltar a ser humano. Tem todas as personagens tem todas as características de um jovem personagem, de um jovem que tem a família, que tá auxiliando a família, que, né, tem todos os seus cuidados. E pra mim é impressionante, assim, algumas das preocupações do personagem, a maneira como ele, né, nossa, agora eu sou um inseto, como é que eu vou auxiliar a família? São muito boas, então virou um clássico da literatura exatamente por sua densidade, por sua preocupação dentro de todo um sistema familiar, explora muito essa questão da família e eu recomendo às pessoas que leiam. Metamorfose, nesse formato digital, tinha 68 páginas. Bem, o último livro da lista é a continuação Divergente, Insurgente. Insurgente continua a história da atriz, depois de tudo que ela passou e de toda a confusão que ela se meteu em Divergente. Lembrando que o título do livro se torna porque ela, né, nessa sociedade distópica, cada um se enquadra dentro de algumas facções que é, deixa eu ver se eu consigo lembrar, audácia, amizade, franqueza, abnegação. Será que eu esqueci de alguma? Enfim, os leitores podem me corrigir se eu esqueci de alguma. E abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. Tá aí, esqueci uma mesmo. E esses adolescentes, quando chegam aos 16 anos, têm de optar para qual que vão seguir a sua vida, independente daquelas em que nasceram. E eles passam por um certo teste, como se fosse um teste vocacional, e esse teste vocacional acaba indicando qual seria a sua tendência natural dentro dessas facções, porque elas se voltam dentro da característica principal que elas pretendem cultivar, né? A audácia é essa questão da coragem, coragem como forma de manter a paz, porque tu sabe como medir. A abnegação, como servir aos outros como uma forma de manter a paz, não ser egoísta. A erudição, o estudo, a inteligência como forma de manter a paz pela inteligência, pela superioridade do pensamento. Franqueza, falar tudo na cara, falar tudo certo, não mentir. Uma maneira de manter a paz pela honestidade. E ainda temos a amizade, como essa relação de amigo, de cuidado, de afeto. E eles são ainda o pessoal que cultiva, são os meio hippies assim na história. E como uma maneira de manter a paz. A atriz, ela é, dentro desse teste de aptidão, ela não vai para nenhuma facção, não tem nenhuma facção definida, ela é divergente. Ela tem aptidão para mais de uma facção. Então ela passa por maus bocados em divergente, que acabam levando ela para insurgente. Esse aqui é o símbolo da audácia e aqui é uma referência à amizade, que é onde eles iniciam esse livro. Já vou dando um leve spoiler. Esse livro inicia com a facção da amizade. E ela entra dentro de uma batalha. Este livro aqui, ele é um livro mais de luta e de guerra. Assim como eu digo do Divergente, ele não é um livro soft, não é um livro assim, que não tem problemas. Ele mostra problemas. Isso eu acho muito interessante para o jovem leitor. Insurgente tem 509 páginas. Recomendo muito, tenho já agora o Convergente para ler, mas antes disso eu vou terminar a leitura de As Aventuras de Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle. Como eu não terminei, ele não vai entrar para essa contagem do clube de leitura. Todos os livros que eu indiquei aqui são livros que eu gostei, não tem nenhum que eu diga assim, não gostei, não recomendo a leitura. Não, todos eles eu gostei, são livros maravilhosos, recomendo a todos, dou parabéns aos autores, aos descendentes de autores, no caso do C.S. Lewis, não, ele infelizmente, né, já é falecido, as editoras que publicaram em formatos fantásticos, e acho que é isso, até o próximo, beijo. E tu?